26 vídeos. Primeiro Reis 18, versos 1, do 23 ao 38 e o 41 ao 45. Depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor do Altíssimo, quando fala Senhor, porque foi trocado os nomes, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. No vídeo anterior, vimos que Deus tinha segurado a chuva, né, por um período, 3 anos, 2 anos, não posso falar agora que eu já perdi o conteúdo. Depois Deus fala: Elias, vai lá, fala para Acabe que eu vou mandar chuva. Então aqui é o 26 vídeo de obras poderosas, coisas maravilhosas, espantosas que Deus fez na antiguidade. Vamos para o 23 ao 38. Dai-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolheram para si um dos 2 novilhos, ou boi, né? E o dividiram, olha que nós dividiam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metem fogo, não coloquem fogo, e eu prepararei o outro novilho, e porém não colocarem lenha, não coloquem lenha, e também não coloquem fogo. Então invocai o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do meu Deus. Assim ele ia dizendo. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é uma boa palavra, tá certo, concordamos com você, Elias. O Deus que fizer o fogo aqui é o Deus que sabe mais, que pode mais. Beleza, então vamos nós. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhe para vocês um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, mas não coloque fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar e tinham feito. Detalhe aqui no 26, essas igrejas que vocês estão vendo aí pulando, gritando, berrando, dando piroleta, reteté, biricando talabanda aí, tomem muito cuidado que surgiu do costumes Baalins, dos Baals, dos adoradores de Baal. Tomem cuidado, não são todas, mas uma grande multidão dessas igrejas, não é os membros, mas sim os seus dirigentes, estão caminhando essas pessoas para a cegueira, porque não precisa disso. Isso tudo não precisa de nada disso, essas piroletas, essas coisas que não tem nada a ver com Deus. Seja firme na palavra, a palavra é uma só e é para todos, universalmente. 27, aconteceu o quê? Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ou ele está preparando para viajar. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. Vai, gente, faz barulho mesmo, faz reteté, bate pandeiro, uga-uga em volta do altar, porque o Deus de vocês não tá nem aí, tá dormindo. Faz mais barulho, porque eu acho que é pouco ainda. Gritem mais. Cuidado com nossos costumes, nossos meios religiosos que hoje está operando na atualidade. Cuidado com os costumes dos Baalins, os adoradores de Baal.
E eles clamavam em altas vozes conforme o seu costume, era costume gritar. Isso vem de longe, essa gritaria nas igrejas, não é de ontem, não é de agora, é costume dos Baalins, dos adoradores de Baal. Era costume de antigo, desde Elias, que corromperam a humanidade lá depois que saiu do Egito, né, e veio profeta, e mais profeta, e mais profeta, até chegar em Jesus, até chegar na atualidade. Né? Cuidado. Se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Sacrificavam ali o corpo, batia, se fragilizavam. Cuidado, muito cuidado. 29. Também aconteceu o quê? Passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e Elias reparou, ou deu uns ajustes no altar, porque pelo barulho que fizeram, a pulação que já até derrubaram o altar de Elias, né? Vou lá dar uma ajeitadinha no altar, vou dar uma melhoradinha, né? Que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Altíssimo dizendo: Israel será o teu nome. Ou seja, Jacó era Jacó, depois Deus falou: agora serás Israel. 12 tribos das 12, né? 12 tribos de Jacó, né? Que veio lá se procurar na genealogia, vai ver as 12 tribos. 144 mil, que seria das 12 tribos, que é os eleitos para os 144 mil. O que é esses 144 mil? Que vão realmente entrar no governo real de Deus, não que é que está eleito para a vida eterna só não, porque a vida eterna é para todos que adorem a Deus com sinceridade. A vida eterna é para aqueles que aceitem a Cristo na sua simplicidade e humildade de coração. Mas os 144 mil comprados da tribo de Israel, né, são esses tais que vão governar na vinda de Jesus Cristo, quando pairá a Nova Jerusalém sobre a terra, por cima, sobre a terra, né? Quando ela ficar flutuando. Isso daí não tem a dúvida. E com as pedras edificou o altar em nome do Altíssimo. Depois fez em redor do altar um rego em que podia caber duas medidas de semente. Então rompeu a lenha e dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, fazei a terceira vez e fazei desta vez também, que era a terceira vez. De maneira que a água corria ao altar, ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego, ensopou a lenha, ele encharcou e ensopou a lenha, que até ficou encharcado o rego, né? E agora o 30. Aconteceu o quê? Aconteceu, pois, que, sendo já hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, que é Israel, Deus de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra tenham feito todas estas coisas. Aqui agora o 37 e 38. Responde-me, ó Senhor, responde-me agora, que este povo conheça que tu, ó Senhor, ó Altíssimo, és Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração, né? O Senhor atendeu o meu pedido, voltou o teu coração, a minha oração, para mim, para Elias.
Então caiu o fogo do Altíssimo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Maravilha, maravilha, maravilha. Aconteceu que Elias, todos os profetas antigamente usavam uns amuletos, no caso, 12 pedras, para lembrar as 12 tribos, porque era necessário fazer isso? Não. Era um ritual? Sim. Era errado? Não. Era uma separação deles fazer, era um jeito deles fazer. Hoje nós não precisamos de amuleto, de correntinha, da estrela de Davi, de figa. Nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos de crer em Deus verdadeiramente. Nós não precisamos de amuleto nenhum. Mas lá na antiguidade era muito comum as pessoas fazerem assim para separar isso daquilo, de povos sobre povos, de povos a povos. Então vamos lá no 41 ao 45, finalizamos aqui. Então disse Elias a Acabe: sobe, né? O holocausto era para fazer a chuva descer, tá? Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva, ou seja, está trovejando, sobe que está trovejando. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra para orar, colocou seu rosto entre os joelhos para orar e disse ao moço, esse moço, segundo nossas consciências, era Eliseu: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Mais um detalhe importante: 7 vezes, vai lá 7 vezes, por teimosia? Era uma numerologia? Não, gente, era um ato de fé. Era um ato de fé. Nem precisava de números nenhum, como você vai ver números e mais números. 144 mil, 7. Isso é coisa antiga. Mas no Novo Testamento se acha o número 7. Mas é uma separação de Deus, o Altíssimo, e dos restos, que é o 6 para baixo. 7 é a plenitude do Deus Altíssimo, Santíssimo. Simboliza a pureza total de Deus, inigualável, inalcançável. 6 abaixo é tudo impuro diante de Deus. Vamos lá. Tá bom, inclinou por 7 vezes, né? Aí não há nada, tá bom. 44, aconteceu o que? Na 7ª vez, disse: eis que levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe, e disse Acabe, e dize a Acabe: aparei o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Do tamanho da mão. Ou seja, ele viu lá no mar acontecendo uma nuvem, ele mediu. Da mão dele dava uma mão. Mas da distância que ele mediu, era gigantesca a nuvem já. Porque do tamanho da mão, era como medisse no olho. Falou: isso é gigante, né? Entendeu? Tá bom. Aconteceu o quê? Em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe, subindo no carro, foi para Jezreel, e a mão do Altíssimo estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo para Acabe até a entrada de Jezreel. Terminamos este assunto hoje. Amanhã daremos sequência. Maravilha de Deus é assim, tá bom? Seja aí você da sua religião, de qual for, leiam a Bíblia, cuidado com os costumes dos baalins, essa gritaria desnecessária, que Deus não precisa disto.